Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer ao Bob pelo convite, agradecer também a presença do Paulo, tudo bom? Vanessa e a Luciana, tá bom? Bem-vindos também. Eu fiquei sabendo ontem que eu ia mediar, então estou um pouquinho nervoso, mas vamos lá. Bom, por favor, me ajudem. Todo mundo tá. Então a gente vê que a área de pesquisa, né, é uma das áreas que essa parte de data viveu pelo menos um grande deslumbramento, eu acho. Teve uma primeira era que logo quando o assunto começou a surgir, as empresas de pesquisa disseram: agora é a hora que a gente vai ter um passo largo, vamos ter uma grande evolução. O que a gente viu é que, de fato, o data vai evoluindo por um caminho cada vez mais veloz. A gente vê desde a questão do tracking data, né, que é a relação total do indivíduo sendo mapeado 24 horas, sendo captado todo tipo de assunto. A gente também vê toda a questão, né, do interactions data, que é todas as nossas interações, seja nas mídias sociais, seja em plataformas de videogame, onde as pessoas acompanham as pessoas jogando videogame online e, ao mesmo tempo, vão captando datas, informações para daí sim gerar produtos, enfim, sites. Mas a minha pergunta para vocês é: a gente vê 1 milhão, né, de data disponível, mas a gente vê cada vez menos gente analisando. A minha pergunta para vocês é sobre essa questão. Como vocês enxergam hoje o mercado de pesquisa nessa questão da análise dentro desse panorama de infinito de data, de informação? Não sei quem quer começar. Eu não sei se isso é 100% verdade, tá? Que não está sendo analisado. Eu acho que a gente tem aí uma diferença, uma discrepância muito grande. Eu acho que tem gente que está respirando essas análises. Eu tenho clientes que... sou da Comscore, a gente, né, trabalha com mensuração de audiências digitais, e a gente tem clientes que, graças a Deus, deixa a gente maluco de tanta análise, tanta pesquisa que faz. Aí tem o pessoal que não entendeu nada, né, que sabe que tem que ter a pesquisa, está lá aquele monte de dado e não sabe o que fazer com aquilo tudo, né? E nesse pessoal, eu acho que ainda tem duas atitudes. Tem o pessoal que usa do jeito que entendeu. Pega um rankingzinho, estou usando dado, né? Tá embasado, mas não se aprofunda na utilização daquilo. E, infelizmente, tem um monte de gente que tem dado e fica ali. Eu acho que não é usado para ações. Cria dashboards que ninguém olha, às vezes, ou tem acesso, compra pesquisas caras, e isso não entra na ação do dia a dia. Então, assim, pelo menos a minha experiência, eu vejo que tem uma discrepância muito grande no mercado de níveis de conhecimento, profundidade, né, de conhecimento e utilização. Eu acho que também depende um pouco. Eu concordo contigo. Eu acho que... Mas eu entendo um pouco porque mudou o tipo de análise que a gente precisa fazer. Eu acho que esse que é o grande problema, né? Quando a gente está falando nesse universo que está todo mundo discutindo aqui, que é esse mundo inundado por dados, a questão é qual dado que a gente vai analisar, como que a gente vai pegar e, principalmente, que perguntas que a gente vai fazer. Eu acho que daí, principalmente quando a gente fala de Big Data, isso começa a ser a principal questão, porque a gente estava acostumado a ter um tipo de pensamento de dados, que é um tipo de pensamento de dados de pesquisa quant, que não funciona mais. Quer dizer, funciona por uma série de coisas que até é o melhor que a gente tem hoje, mas que tende a não funcionar daqui para frente, ou tende a funcionar menos, tende a ser substituído, né? Então, a gente sempre acostumou, por exemplo, a trabalhar com dados estruturados. Essa é a primeira coisa. A gente sempre trabalhou com dados que é baseado em linha e coluna. Agora, a gente começa a ter que pensar em dados que são não estruturados. Quando a gente fala de Big Data, a gente está falando sobre identificação de padrões, né? Então, para você identificar padrões, você precisa saber exatamente onde você vai pegar esses dados, que é essa questão do Big Data, né? Quais são todos esses dados e onde que você vai retirar. E qual que é a variável resposta. Eu acho que essa é a principal questão. A gente precisa saber qual que é, quando a gente fala de qualquer tipo de modelo preditivo, a gente precisa saber qual que é o resultado final que a gente precisa. E a forma de você pensar isso é uma forma diferente do que a gente sempre teve acostumado a pensar em pesquisa de mercado. Daí, para voltar à sua pergunta. Daí, o que eu acho que falta nesse sentido é que a gente está passando por esse processo de reestruturação. Eu imagino que os seus clientes devem ser, né, os mesmos. Eu acredito que eles estão passando por isso, né? Eu estou mesmo fazendo um projeto sobre futuro da pesquisa de mercado agora, e a discussão é exatamente como que a gente define os novos capabilities dessas pessoas,
de pesquisa que a gente precisa transformar, porque o tipo de análise que a gente fazia era outro. Então, se você me perguntasse hoje sobre o futuro da pesquisa, né? Eu acredito que vão ter 3 grandes capabilities que a gente vai precisar pensar. Então, primeiro é essa ideia da ciência de dados, que acho que está todo mundo discutindo aqui, que é a ideia do machine learning, onde que você pega dados, quais são as variáveis respostas e tudo isso. A segunda é como que a gente interpreta esses dados e do ponto de vista de storytelling mesmo, né? Hoje também os executivos das empresas estão inundados de informação, eles estão cheios de tabelas, eles não querem mais saber isso. Então, assim, como que a gente consegue transformar isso numa história que faça sentido e que ajude as pessoas a ter decisões efetivas? E a terceira, eu acho que é essa ideia do foresight, e não querendo puxar a sardinha para o meu lado, porque também é um pouco o que a gente faz. Eu acho que a gente é super fã da empresa de vocês, que eu acho que vocês até inauguraram esse processo, né, de você não olhar com o retrovisor, mas sim querer identificar o que é a pesquisa ao contrário, né? A pesquisa que vai acontecer daqui em diante, não daqui para trás. E eu acho que esse pensamento, quando a gente está falando num mundo que é acelerado, que é volátil, que é ambíguo, incerto, blá, 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 a gente entende que as coisas mudam muito rápido e esse pensamento do olhar para frente é muito importante. Então, esses 3 são as habilidades que eu acredito que a gente precisa construir. Muito bom. Boa tarde. Paulo, sou da Kantar. Só para quantificar o teu número, um estudo que nós fizemos recentemente, a gente acha que daqui a um ano, 2020, a internet vai estar transacionando 3.2 zettabytes. Eu não sei quanto isso é de zero, tá? Mas eu acho que é muito. Então, assim, é uma quantidade... Eu consigo chegar até o giga, depois eu me perco. Então, imagina, acho que zeta depois de teta, depois de tera e tudo mais. Enfim, é uma quantidade muito grande. 2 pontos interessantes que a Lu falou e que o Léo falou antes. A gente está hoje iniciando o dado, iniciando a trabalhar com ele. E nos últimos 5 anos, o dado, que era algo extremamente consultivo de uma área de pesquisa, de uma área de insights da sua empresa, passou a ser preponderante em qualquer tomada de decisão de comunicação, de marketing nas empresas. Então, ele era uma seção para ser um ponto muito importante no modelo de negócio de qualquer empresa, né? Fala-se que dados entrará no balanço das empresas, será um asset que você terá no futuro, né? Então, ele passou a ser muito importante e a gente está exatamente nesse momento de transformação. Por isso que hoje a gente tem uma dicotomia muito grande no profissional. Um profissional que nunca trabalhou com dados, ou que a faculdade que a grande maioria de vocês fizeram e eu fiz, era uma faculdade baseada no modelo, entre aspas, old media, e hoje, se o cara não falar de dados, ele não entra numa conversa hoje, qualquer uma que seja, em comunicação, estratégia de comunicação. Então, a gente está exatamente nesse momento, nesse turning point, e aí que a Lu e o Léo falou anteriormente, a gente hoje está usando de um jeito muito pobre o dado ainda. Temos muito que aprender. Okay? Total. Porque eu acho que esse ponto exato, eu acho que até os dados, se a gente for ver, né, em termos 20 anos, né, se a gente for ver, já existe um acúmulo de dados, mas essa questão mesmo da gente trabalhar com dados, que reflete também o teu ponto de falar de que... Porque existe uma grande diferença entre cruzamento de dados e análise de dados, né? Eu acho que esse é outro ponto. Quando a gente fala da variação, uma variação numérica para uma variação de padrão, são coisas completamente diferentes, né? Hoje, às vezes eu tenho uma impressão que, vamos supor, antigamente a gente queria vender alguma coisa, começar uma relação de comércio, a gente tinha que abrir uma loja e esperar que as pessoas passassem na nossa frente, enfim, e ter aquela relação comercial estática. Depois a gente partiu, né, para conhecimento muito mais dinâmico, que foi quando a gente começou a comprar os mailings, né? Quando eles compraram, vamos comprar o mailing da Editora Abril, vamos comprar o mailing da Visa, né? Tu comprava o mailing. Hoje eu vejo que o data ele vai muito a serviço disso, né? Tu conseguir criar uma expectativa, né? Criar expectativa ou até mesmo descobrir o estímulo num momento imediato. O data, nesse valor que o Amazon tem, que várias empresas de tecnologia têm, onde tu encontra o consumidor de uma maneira muito mais rápida, a intenção dele de consumo, quando ele, né, na cadeia dele de busca de consumo, na cadeia dele de consumo, a jornada de consumo, a busca, o estímulo, tu já consegue, né? Quando ele começa a fazer uma pesquisa, tu já consegue oferecer uma resposta. Que antes tu dependia do cara passar na frente da tua loja. Antes tu dependia de saber um pouquinho de como funcionava a jornada dele de consumo a partir da compra dele do cartão de crédito ou da assinatura dele de revista. Nisso eu concordo. Eu acho que a gente está numa super eficiência, mas eu ainda acho que... Eu te pergunto,
para ti que foi aqui, ficou mais em dúvida, a Lu, que é essa diferença. Por exemplo, quantas pessoas, a gente tem milhões, quantas pessoas hoje analisam? Né? Porque tem uma diferença de cruzar e analisar. Eu não sei quantas pessoas tem na tua empresa e como é que vocês... Bom, hoje a gente trabalha, a gente atende mais de 120 grupos de empresas, quer dizer, todas as agências do Brasil e praticamente todos os publishers médio-grandes e alguns pequenos aqui, fora outras empresas de tecnologia. Então, a nossa visão não é uma visão dentro de uma empresa, a gente está dentro, né, dessa discussão nos clientes. E o que a gente percebe é que, assim, de 2 anos para cá, a discussão tem começado a ficar mais forte dentro das empresas, dos anunciantes. Total. Até uns 2, 3 anos atrás, eram muito poucos. São algumas empresas globais que tinham essa internalização, né? Aí você tem outros 2 usuários de dados, né? Você tem as agências que estão no meio do caminho e muitas vezes são responsabilizadas por uma análise que não sempre lhes corresponde ou que não tem toda a visão do processo, né? Tipo, o Analytics ficar na mão da agência. Mas, né? E a outra questão ainda, né, são os veículos que estão querendo vender. Veículos entendido como veículos, redes, programatics, qualquer empresa que vende mídia no sentido mais amplo. Esses são os que mais cedo falaram, opa, tem uma possibilidade legal aqui. Então, esse pessoal trabalha muito bem com dado. Qualquer veículo hoje que não trabalhe com dado está fora do mercado. Você tem que saber a tua audiência, você precisa trabalhar com essa audiência para poder ver. O teu produto é esse, né? Hoje os veículos vendem audiência. Então, esses são os primeiros que estão lidando com todo tipo de dado, inclusive com dado dos clientes. Vem cá, o que você tem aí dentro de casa? Vamos ver como é que eu cruzo isso. Então, muitos dessa assessoria no começo são os veículos tentando ajudar os próprios clientes a entender o que eles precisavam, né? As agências no meio do processo, eu acho que é óbvio que são as primeiras que compraram as pesquisas, os acessos, porque elas precisam até para se qualificar, para ser. Mas no meio do caminho elas pegaram responsabilidades que, em alguns casos, teriam que ser muito mais compartilhadas com o próprio cliente, né? E também informações que vêm dos veículos que elas têm que processar para convencer o cliente que aquilo está no meio do caminho. Então, o que a gente vê no meio dessa equação toda é que os papéis não estão muito bem definidos, né? Então, depende de que cada player onde está, mas o dono do dinheiro, na verdade, né? Que eu acho que o grande interessado no fim da história que tudo isso der certo, lógico que a cadeia toda se beneficia, mas a gente precisa que o anunciante tenha um bom resultado, a gente precisa que quem está anunciando tenha um bom resultado. Eu acho que é uma coisa de menos tempo. Eu acho que é uma coisa que eu vejo mais recente e é onde eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de crescimento, né? Para não falar que a coisa não está tão boa. Eu acho que está começando a ser internalizado agora, estão criando equipes com muita dificuldades estruturais, de conseguir head para isso, de conseguir gente que entenda e de trocar a cultura corporativa, que eu acho que é outra história também, né? E eu vejo isso, os anunciantes estão nessa grande batalha, estão terceirizando algumas coisas para as agências quando conseguem, as agências trabalhando com os veículos, pedindo ajuda também para ajudar a analisar, ajudar a entender esse esquema, ou as agências também, em alguns casos, terceirizando um pouquinho desses serviços, né, para os próximos. Tem muito cliente que está com o pessoal da agência lá dentro, né, tentando fazer esse papel. Então, eu acho que é complexo, mas eu estou vendo legal. Eu estou vendo que tem uma evolução aí de tudo quanto é canto, e quem está puxando é os anunciantes começando a ficar mais preocupados com isso. Eu acho que é um bom ponto. Excelente ponto. Um ponto importante, eu fui veículo até pouco tempo atrás e agora eu estou na Canta. Tecnologia mais dados encurtou a distância entre audiência e anunciante. Então, hoje, as empresas estão muito bem... Diria que elas fizeram um trabalho muito bom nos últimos 2, 3 anos em ter as equipes de inteligência de dados, inteligência de mídia internamente, né, as war rooms, as trading desks internos, e elas estão hoje ativando a conversa muito na audiência, estão chegando direto na audiência, e eu confesso aqui, falando até não um puxão de orelha na agência, mas a agência perdeu um pouco esse bonde, ela está um pouco hoje tateando aonde ela tem que entrar nesse cenário, porque tecnologia mais dados encurtou essas duas pontas. Total. E os veículos, mais porque eles perceberam, poxa, eu detenho audiência, eu preciso conhecer o que eu estou vendendo, o que eu sou. Ele rapidamente pegou essa oportunidade, esse flanco, mas a crise que eles estão passando hoje, financeira, em função do duopólio da internet, rapidamente ele se posicionou.
E eu, enquanto eu era veículo, muitas vezes eu fui falar diretamente nas marcas, falando de dado em modo profundo. Aliás, muitas vezes eles sabiam muito melhor da minha audiência do que eu próprio, porque eles tinham muita inteligência lá dentro. Tá? Mais um estudo da Kantar, dados não é mais problema. A gente tem muito dado. Hoje a gente tem muito mais do que a gente consegue absorver e interpretar. O problema é hoje o CMO hoje chega para a gente, deve chegar para nós três e falar assim, de todo esse saco de dados que eu tenho, o que realmente é importante para tomar minha decisão melhor. Esse é o grande problema hoje. A gente está muito mais hoje consultivo do que necessariamente um vendedor de uma solução ou de uma plataforma de medição. Total. Eu queria fazer uma pergunta até sobre isso para a Vanessa, que é o seguinte, a gente, com certeza, eu acredito que, de fato, a gente consegue criar essa precisão, né? A gente consegue, de fato, diminuir essa distância e criar, de fato, uma precisão. Mas tem outro fator que é extremamente importante, que é, em cima dessa decisão, né, desse caminho de decisão, qual é a mensagem que eu vou comunicar? Quando a gente fala de fato, né, a gente vai para a linguagem de Big Data e ela deixa de ser linear, né, ela deixa de ser uma coluna e com linhas, a gente vê que quando o resultado, embora a análise pode ser uma análise mórfica, enfim, o resultado, quando ele ainda vem em lista, ou ainda ele vem em coluna. Né? E daí tu tem o desafio de criar um padrão. Né? Quando a gente fala em análise, é óbvio que a análise, como eu acabei de falar, tem essa parte de cruzamento de dados, mas tem uma parte muito importante que é o fundamento da análise. Né? Quando a gente é pequeno, a gente está lá na escola, a gente aprende faça uma análise sobre o assunto A e o assunto B. Daí a gente aprende que a gente tem que ver as semelhanças, a gente tem que ver as diferenças. A partir das semelhanças e diferenças, a gente tem que emitir uma opinião própria. Né? Aí tem uma mágica, que é a opinião própria. Queria ouvir de ti. Como é que funciona dentro desses milhões de dados, e por mais que tenham ferramentas que acabam trazendo a parte de semelhanças e diferenças de uma maneira muito nítida, onde está a mágica para a gente trazer a mensagem certa e daí sim a agência, o CEO, trazer uma comunicação relevante com propósito? Eu só vou dar 2 passinhos atrás, porque eu acho que eu não deixei claro uma coisa importante. Obviamente, quando eu estou falando de ciência de dados e sob dele, etc., é o que a gente espera que vai acontecer nos próximos, 5 ou 8 anos, né? Que os principais dados vão vir. Obviamente que dentro das agências, dentro do dia, os dados ainda são amostrais, né? E existe uma grande dificuldade entre você pegar os dados que conseguem ser todos os dados digitais, etc., que eles têm dentro de casa, que realmente conseguir cruzar com dados que são amostrais ou fazer com. Eu acho que é o grande desafio que a gente tem hoje é fazer como que você tem todos esses dados que tem dentro de casa, das minhas plataformas digitais, dos próprios veículos que tem dentro de casa, com outros dados que têm os dados de painel, que vêm com os dados de audiência. E isso eu acho que se eu puder, eu acho que hoje é a grande treta do departamento de pesquisa. Assim, se a gente falar assim, qual que é a treta? A treta é essa. A treta é que a gente não consegue. Hoje eu não consigo dizer se a mesma pessoa que estava em todos os equipamentos e se ela estava, ou como que foi a jornada dela através disso, e se ela assistiu, né, sei lá, uma plataforma que eu estava digital, se ela estava no Google, e se ela comprou depois lá no final o sabonete, enfim, ou se ela fez algum serviço. Então eu acho que a grande treta que a gente tem hoje, antes de a gente chegar lá, porque eu acho que eu fui 5 passinhos um pouquinho à frente, antes da gente chegar num universo que não é amostral, no universo que é baseado completamente em ciência, no universo que é baseado em Big Data, que é essa ideia que a gente estava conversando, que é só identificação de padrões, porque daí você consegue. Você parte do princípio que a gente estaria sabendo tudo delas, né? Que a gente saberia tudo, que tudo isso tivesse numa base só, que tudo isso tivesse sendo processado de uma forma única e que ainda é apenas um desejo de todos nós aqui dentro dessa sala, né? Enfim. Então, eu acho que o grande problema, daí, assim, por que eu falei isso? Porque, para responder sua pergunta, a questão é qual que é essa habilidade que a pessoa vai precisar ter daqui a 5 anos e qual a habilidade que ela vai ter hoje. E daí eu acho que vai muito ao encontro do que a Lu falou, que faz muito sentido, que é, hoje, a habilidade dessa pessoa, que é essa ideia do storytelling, é conseguir, primeiro, ter a capacidade técnica de conseguir entender a treta. Uhum.
né? Então, eu acho que assim, a capacidade de você conseguir olhar tudo isso e conseguir você olhar para casa e conseguir, né? Então, eu acho que esse é o grande problema. A segunda coisa, e que eu acho que também existe uma dificuldade para todo mundo, né? É como que em estruturas que cada vez mais ficam um pouco mais holocráticas, mais enxutas, que o departamento acaba participando das decisões nos variados canais, nas unidades de negócio, etc., ela precisa saber quais são as perguntas que eles precisam responder. E daí eles têm esse problema de falar, bom, beleza, baseado nisso, eu vou conseguir achar com os meus dados que já são com base em censo, etc., ou com os dados que são de um instituto, ou com os dados do negócio que eu fiz aqui em casa, né? Ou eu vou ter que ir atrás. Então, eu acho que tem essa capacidade técnica, tem a ideia de você estar dentro das unidades de negócio, ou dos produtos, ou das gerências, querendo saber qual que é o problema e conseguir resumir isso de uma forma que traga uma coisa bem assertiva assim, para as pessoas. Então, eu acho que é isso. Ainda não está lá para responder. Eu acho que tem que ainda está nesse meio do caminho. Sim, só para explicar um pouco do que a Vanessa está falando, é o seguinte: quando antigamente, né, bem antigamente, quando as pessoas queriam fazer um estudo de prever tendências, o estudo de tendência ele sempre partiu dessa questão de padrões que se repetem e padrões que se distinguem, né? Então é fazer um exercício claro. Se tu está na praia e o céu está de noite, o céu está claro, cheio de estrelas, provavelmente amanhã vai ter sol. Uma mulher que está com uma barriga no mês um pouquinho maior, no terceiro mês um pouquinho maior, no quarto mês um pouquinho, e assim vai, provavelmente no oitavo, nono mês ela vai ter filho. O padrão é aquilo. Se eu falar para vocês amarelo, 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 a próxima carta vai ser qual? Talvez vocês vão dizer amarelo. Se eu disser, olha, essa carta é amarelo, amarelo, laranja, 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 laranja mais escuro, provavelmente qual que vai ser a próxima carta? Muitos vão dizer vermelho. Então, os padrões eles acontecem dentro de uma base de referência. Quando a gente está falando sobre essa questão de como as pesquisas de data vão ser lidas no futuro, que elas não são lineares, elas não são numéricas, na verdade são desenhos que são criados a partir da combinação de dados. Imagina uma flor, existem esses desenhos modulares dentro, e a partir dessa flor a gente consegue ver evolução a partir do tempo, de quanto mais informações entrando, como essa flor vai se modificando e como ela vai se elaborando. Hoje ainda existe falta de referência, porque por mais que a gente crie o algoritmo gera esse tipo de informação, o canal de captação da informação antes não era tão abundante como é agora. Então, a gente ainda falta um pouco de referência para a gente conseguir fazer esse tipo de leitura nesse momento. Entende? A gente precisa ter uma base abundante de informação, de captação, para a gente conseguir ter a mesma intensidade no desenho dessa imagem, para identificar esse padrão. O que mais? Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Aquelas que acho que vem moderar o painel. Não, mas sério mesmo, é porque eu tenho muita curiosidade, que já faz uns 2, 3 anos que eu não vejo isso, porque eu tenho muita curiosidade que tem muito a ver com os dois aqui. Nesse sentido, da gente entender, assim, porque a gente não tem um single source panel completo, né? Tipo, não mais. Não, e não teve, de verdade? Não, né? Aqui teve uma série de tentativas, eu acredito. Não aqui, lá nos Estados Unidos tem. Então, a gente não tem essa ideia da gente conseguir. E quando a gente fala isso, que a gente está querendo dizer é assim, essa ideia que eu estava comentando, da gente medir onde está todo mundo, conseguir medir a audiência, ao mesmo tempo conseguir medir o que as pessoas foram fazer depois, o que elas compraram, o que elas consumiram, enfim, toda essa cadeia. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem uma série de iniciativas, né? Eu queria saber assim, o que rolou nos últimos anos no sentido de junção de banco de dados, não do single source, eu acho que assim, de junção de banco de dados, de conseguir entender o digital com o linear, enfim. Sabe? Quer falar? Bom. Vamos ter, a ideia, o mundo ideal é a gente ter uma pessoa, ou várias pessoas, que eu acompanho ela a vida inteira, desde que ela nasceu até ela morrer, tudo que ela fez da vida, né? Então a mãe já assina, antes de ficar grávida, eu ponho chip na criatura e até ela morrer sei tudo dela, o que ela consumiu. Isso daí é o single source full life forever, né? Com um dado desse, um painel formado assim, gente, a gente não precisa nem discutir mais, né?
Mas o que acontece é que não é bem assim que a coisa funciona, né? A gente transforma usuário em pessoa. Pois é, alguém entrou por um browser num negócio e, ao mesmo tempo, o cara respondeu uma pesquisa, por exemplo, da Kantar, ou tem um meter na casa dele. E, gente, né? Sim, são indícios de que existe uma pessoa, uma família, ou vários indivíduos, ou um indivíduo que parece ser vários, né? Que também tem essa. Nós somos 400 pessoas ao mesmo tempo, o que você faz no celular. Então, como é que a gente resolve essa equação? Bom, graças aos nossos amigos estatísticos, a gente também não precisa medir a população inteira para fazer isso, mas alguns indícios a gente tem. Então, a gente tem, primeira coisa que a gente faz, né, para identificar um indivíduo no ambiente digital, é você conseguir fazer essa deduplicação de devices, né? Isso a gente já consegue fazer. Como é que a gente faz isso? Porque, graças a Deus, o ser humano é muito pouco original, né? Então, o que eu faço é possível representar o que as pessoas parecidas comigo fazem. As mulheres entre 40 e 50 anos de São Paulo, blá, 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 não são tão... A gente se acha extremamente original, mas a gente não é, né? Então, o meu comportamento serve para mim e para todas as minhas amigas. E aí eu cato eu de case, então eu vejo o que eu faço num device, faço no outro. Por exemplo, entro no aplicativo do banco aqui e entro lá, mas eu não entro nesse aplicativo, eu só entro no mobile. Isso aqui eu não uso lá. Então, a gente começa a usar algumas pessoas, alguns indivíduos, como exemplo da sua categoria para deduplicação. Então, isso permite eu deduplicar audiências digitais em todo tipo de coisa. Então, com pessoas exemplo, né? Que eu uso essas figurinhas, que são algumas que topam participar do nosso painel, né? E aí a gente entende esses comportamentos. Aí você se junta com a Kantar, agora a gente tem um produto junto, né? Que é o Clickstream. Por isso que aí o resto ele continua lá do Clickstream, mas o Clickstream, o que a gente fez? A gente fala, então tá, eles têm, né, algumas pessoas que topam ficar horas respondendo tudo da vida, que é para montar as bases do Target Group Index, que faz isso 2 vezes por ano, e eu tenho os dados do digital. Poxa vida, eu quero saber do digital o que essas pessoas fazem, quem são essas pessoas aqui, como é que a gente resolve isso? Bom, essa história foi parar só na mão dos nossos grandes universitários, os estatísticos, né, de plantão ali, que acham essas pessoas-chave, que representam também lá e aqui, para fazer esse cruzamento, com dificuldades ainda maiores, porque nós trabalhamos com o universo digital, a Kantar trabalha com grandes regiões metropolitanas. Então, é coisa, né, profunda, levamos um tempo para fazer isso. Mas hoje a gente conseguiu também esse cruzamento. Então, a gente hoje tem respostas de, o cara que compra, que está a fim de comprar um carro na loja X, onde é que ele andou online. Então, já tem essas iniciativas. Eu acho que hoje... a profissão mais admirada são os estatísticos que conseguem dar consistência para isso. E o passo 2, que, inclusive, voltando quando você estava falando da velocidade, é o teste, né? Você vê se isso é essa validação e uma rapidez de ação, né? Então, hoje já temos, e até se você quiser comentar um pouquinho mais sobre isso. A análise comportamental da Kantar ela é feita por amostragem. Ainda. Então, assim, a gente consegue, através de uma amostragem, replicar todo o comportamento de toda a população brasileira nas principais regiões onde comercialmente são importantes para as marcas, né? Nós temos isso há algum tempo, esse produto já existe há um bom tempo, quem trabalha em agência costuma comprar o Target Group Index, e recentemente nós fusionamos as bases, ainda não é um single source, mas está próximo disso, fusionamos os dados que a Comscore tinha de internet com esses dados comportamentais. E hoje, como a Luciana falou, a gente consegue saber o cara que consumiu a margarina X, né, onde ele navegou nos últimos 30 dias. Isso é bastante rico em termos de informação, né? Como a Luciana falou, ainda é um pouco difícil, porque ainda a coleta de dados de forma assertiva com processo estatístico não é fácil. Então, esse questionário hoje demora quase 2 horas para se responder. É uma entrevista que você faz com este usuário e pergunta exatamente tudo do hábito de consumo daquela pessoa. E aí você monta as personas e aí você consegue extrapolar isso para a base Brasil, nas principais praças que a gente atua. Não é tão simples assim. E o grande desafio foi a gente mesclar esse estudo comportamental com audiência com audiência online. Hoje a gente já tem esse produto, já tá live. Acho que é o último grande projeto fazendo junto. Só para
complementar, por isso que a gente fala não aqui, né? Quando você fez algumas perguntas, se a gente teria não aqui. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, como é que isso acontece, né? Ai, gente, inveja total. Lá eles têm... a gente tem mensuração de roteador na casa das pessoas. Então, eu não preciso... né? Eu sei tudo que a pessoa e a família está acessando. Né? E também a gente tem return pad data do setup box. Então, quando você consome, quando você junta tudo isso com a mensuração do que a pessoa tem na casa dela, para você saber quantas pessoas tem, o que está vendo no Smart TV, o que o cara está vendo ai, meu Deus, caixinha ali, nas caixinhas todas, né? Set-top box, e quando você junta over the top, isso que eu estava tentando lembrar, tudo isso ao que o cara faz também no mobile dele quando ele sai de casa, no computador dele quando ele sai de casa, gente, é um sonho. Lá, qualquer pergunta que você quiser fazer, você tem um painel que vai te dar esse tipo de resposta. E a segunda coisa, por que não temos isso aqui? Que é caro para dedéu. Tá? Isso é uma coisa que você precisa ter um mercado que compre esse tipo de pesquisa. Porque é muito caro fazer isso. Né? Então, para a gente trazer esse tipo de tecnologia, tanto a Kantar como a gente para cá, a gente precisa ter um mercado consumidor de pesquisas que justifique. O nosso mercado hoje, somando agências e clientes e outros players do mercado, ainda não nos permite fazer isso. Permite fazer o que a gente fez até agora. Mas você imagina o investimento... Tem algumas iniciativas? Tem. A Kantar tem várias iniciativas, inclusive de colocar outro tipo de meter na casa das pessoas, e nós também estamos trabalhando com evoluções. Mas isso demora um pouco mais que outros mercados, porque é um crescimento de maturidade do mercado digital e vontade de empresas comprarem esse tipo de solução. Tá, a gente vai ter que terminar, mas eu queria fazer uma última pergunta. Porque, na verdade, eu acabei de ter acesso a um trabalho da Kantar incrível, que foi incrível como ele é preciso, um trabalho de Mills para Ambev. Um trabalho absurdo, assim, em termos de qualidade, precisão. E a gente ficou de fazer a parte quali. Como vocês hoje veem a parte, a representação quali dentro desse universo, desse cruzamento? É fundamental, né? Assim, se você não tiver um aprofundamento qualitativo no que você está fazendo também, gente, as respostas que estão ali não são respostas, né? Para você transformar a informação em dado, muitas vezes você precisa ter um aprofundamento qualitativo, senão você não vai conseguir chegar a essa conclusão. Você pode olhar e falar, você tem uma noção de por onde que você vai, onde você precisa aprofundar, os porquês que estão por trás, às vezes não estão nos dados, né? Eu acho que tem nos dados brutos que você consegue tirar. Então, isso absolutamente não invalida nada. Eu acho que você continua tendo que fazer uma parte qualitativa profunda, senão você nunca vai conseguir chegar na resposta ideal. Você consegue chegar a um monte de bobagem, né, com os mesmos dados, sendo que era só você ter perguntado. Por que você não perguntou antes, meu amor? Eu te contava o que estava acontecendo. Então, e aí você confirma isso com aquele monte de dados que você tem. Né? Eu acho que não invalidamos nada de toda a teoria de pesquisa que foi feita no mundo inteiro, falando, não, agora é só dados, a gente só trabalha com... E não é assim. Né? Até porque o ser humano continua sendo uma coisa muito complexa. Né? Os nossos porquês, nem todos a gente explica. Se você pegar a minha fatura de cartão de crédito, provavelmente você não vai entender o que essa pessoa está comprando, nem para quê. Se pegar de todas as mulheres aqui, também não vão. Né? Se perguntar para os maridos, menos ainda. Eles não entendem nada daquele padrão de consumo. Né? Se é que souber. Então, assim, a gente não é tão óbvio. Né? Você pode chegar a um monte de conclusão dizendo, coitada dessa pessoa, gente, roubaram todos os sapatos dela no mês passado. Né? E não é isso. Né? Eu ganhei um cupomzinho. Né? Então, era só ter me perguntado. Certo? Como a Lu falou, a metodologia não muda. Okay? O que acontece hoje com alta disponibilidade de dados são 2 pontos. O primeiro é a gente fusionar o dado comportamental desse usuário com o dado que ele respondeu. E aí você tem outros touch points para avaliar esses comportamentos intrínsecos dessa persona, deste usuário. Hoje você tem muito mais pontos de contato para saber o que aquele cara está fazendo e inferir ou até perguntar para ele o porquê que ele comprou 800 sapatos no mês passado. Né? Não é só na perguntando. Também deixa eu ver como está o comportamento do mobile dele, deixa eu fazer uma geofence, onde ele foi nos últimos tempos, deixa eu ver os dados que ele navegou em TV, addressable TV, ou no mobile dele, ou no desktop dele. Hoje você tem outras fontes de coleta que você pode juntar isso e ficar mais rica a sua análise. Mas o modus operandi de coletar dados ainda continua o mesmo. E um ponto importante que eu acho que nós temos acompanhado
Esse nosso expertise hoje de entender dados e usar modelos estatísticos é muito bem-vindo nesse novo gigantismo de dados que tem. Os nossos estatísticos hoje são procurados a pesos de ouro pelos concorrentes, porque são os caras que exatamente vão falar assim, calma, não precisa fazer 1.800.000 pesquisas, faça com essa amostragem aqui que você tem um resultado igual ao que você queria, né? E hoje as empresas nos pedem exatamente isso, nos ajudem a fazer modelos estatísticos de como a gente chegar em determinadas respostas. Bom, o que a gente não faz, quase nunca a gente faz pesquisa quântica, porque o que a gente faz é só pesquisa para futuros emergentes, para futuros de 2 a 5 anos. Então, a gente trabalha com estudos qualitativos, de tendências. Muitas vezes, a gente faz análise de dados já internos dos clientes, até porque meu background vem disso, mas mais com o objetivo de entender o presente para a gente conseguir fazer projeção de futuro. Mas, respondendo a sua pergunta, eu super acredito em pesquisa qualitativa, porque a ideia de número sem alma não ajuda a tomar decisão. Se você precisa dos números, mas você precisa dar uma cara, você precisa dar um contexto, você precisa explicar de onde eles vieram e para onde que eles vão. E daí sim, a gente faz muita pesquisa quali e a gente contrata também pesquisa quali para isso. Então, Lu, Vanessa, Paulo, muito obrigado. Então, obrigado a todos vocês. Valeu, gente. Obrigado. Participando no almoço. Isso foi glorioso. Valeu. Obrigado.